Bom dia a todos. Como se diz, todo dia é dia de um novo desafio, né? Então, aqui estamos, né, para tentar conduzir da melhor forma possível essa nova tarefa. Bem, quando Virgílio nos convidou, né, a fazer a apresentação, logo a primeira pensamento que vem é o tema a ser abordado, né? Então, a gente não sabe muito exatamente em que momento que ele vem, mas, vindo, estabelecemos esse propósito de trabalhar sobre a questão do estudo da violência, né? A violência sobre a ótica espírita. Por que desse tema? Porque, geralmente, é um tema que, no dia a dia, né, incontestavelmente, afeta muito as pessoas, né? Nos afeta por demasiadamente esta questão da violência que verificamos a todo momento nos jornais, quando conversamos com um amigo, sempre tem algo que nos entristece e nos abala, né, sentimentalmente. Então, pensando nesta questão, eu falei, bom, eu não me lembro de ter visto, de ter assistido lá na nossa casa uma palestra que abordasse aproximadamente essa questão, né, a questão da violência. E como nós, né, cristãos e principalmente espíritas, devemos ou deveríamos nos portar frente a estas questões que nos trazem, digamos, sofrimentos, né? Então, esse foi o propósito quando a gente iniciou esse trabalho, e eu espero, já pedindo desculpas antecipadas, porque como a ideia é de trazer um estudo sobre como o Espiritismo vê a questão da violência, em alguns momentos aqui a gente vai ter que fazer a leitura de alguns trechos de algumas obras espíritas. Então, de antemão, eu já peço um pouquinho de desculpas, mas eu acredito que a gente, saindo cansado daqui, tem tempo para descansar amanhã. Bem, gente, então vamos lá. Inicialmente, como que nós definimos atualmente, nos dicionários, né, no nosso meio social, comunitário, o que vem a ser violência, né? Então, buscando definições, encontrei duas. A primeira que dizia: qualquer força empregada contra a vontade, liberdade ou resistência de pessoa ou coisa. É uma definição de violência. Uma outra, um tanto quanto mais ampla, diz que violência é o constrangimento físico ou moral exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a submeter-se à vontade de outrem. Bom, então, se nós fizermos essa avaliação, a violência, então, nós sabemos que não se dá somente pelo meio físico, né? Quando uma pessoa agride fisicamente a outra, né, isso é violência, sim. Porém, e acredito que o grande problema esteja aí, na quantidade muito maior das violências morais nas quais estamos envolvidos no dia a dia. Desde o ato que menos percebemos é a violência, né? Quando eu digo ao outro, quando eu impeço o outro que se expresse, que exponha a sua ideia, um filho, um irmão, um pai, a mãe, o amigo no trabalho, é violência. Porque eu estou impedindo, eu estou exercendo a força, a minha vontade sobre a vontade do próximo. E nesse estudo a gente vai verificar, né, pelas mensagens trazidas pelos espíritos, nas obras espíritas, que aí estão, ou aí está, a grande problemática que ainda vivemos e que tanto nos machuca, que é a questão da violência, né? A todo momento verificamos nos noticiários, nos jornais, ontem mesmo, né, um momento bastante delicado pelo qual estamos passando, né, a ameaça da Rússia, da invasão na Ucrânia, e que nos preocupa seriamente, né? Então, o interesse, a intenção é trazer como
nos portamos nesse momento? Nos desesperamos? Acreditamos que a coisa está fora de controle? Porque muitas vezes somos levados a esse pensamento, né? Muitas vezes somos levados a pensar, o mundo está pior, aonde vamos parar? A gente costuma falar isso. Então, a gente vai ver, acredito que tenhamos uma clara noção sobre o que dizem os Espíritos sobre essa questão, né? Perfeito. Então, pensando dessa forma, em trazer a questão da violência, nós buscamos trazê-la, os momentos do homem neste planeta, né, em que os historiadores dividem a nossa história neste planeta, e trazendo, então, as evidências, como é que essa questão da violência veio nos acompanhando durante os tempos. Bom, inicialmente, na pré-história, quando éramos seres bastante primitivos ainda, recém-trazidos do mundo, do reino animal para o reino, querendo adentrar no reino hominal, tínhamos todas as características que nos traziam a necessidade de manter a sobrevivência, né? Éramos seres que não dispunhamos do conhecimento da fala, da escrita, né? Não dominávamos ainda o recurso do fogo, isso veio depois, né? Não havia ferramentas, então éramos seres basicamente nômades, coletores e caçadores. Em seguida, né, um pouco tempo depois, caçadores. Bom, então, o homem primitivo, nós tínhamos marcadamente a questão da sobrevivência como imperativo de todos os nossos atos, né? Neste momento, o que temos no Livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais, tínhamos preponderantemente a lei da conservação, ou a lei de conservação, como imperativo, né? Eram muitas questões que nos ameaçavam, então havia necessidade de termos na violência não uma questão proposital sobre o aspecto intencional, mas a violência era necessária para a sobrevivência, né? Tínhamos que caçar animais ferozes, e para isso não se fazia sem força, né? Sem a imposição da força. Tínhamos que nos resguardar do ambiente, né? Já que não havia o processo, a inteligência ainda não havia evoluído, como temos hoje os abrigos construídos por nós homens. Naqueles momentos, o cenário era o próprio cenário da natureza, onde tínhamos que sobreviver. Bem, aproveitando, fazendo esse comentário, então, a violência, desde sempre existiu, só que com esclarecimentos em níveis diferentes. Na questão 849 do Livro dos Espíritos, Kardec fez o seguinte questionamento: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? De onde foi respondido pelos espíritos superiores: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Então vem aquela questão. A violência foi um traço necessário, a ação da força, né, a imposição da vontade para a sobrevivência, tem uma justificativa perante a lei divina. À medida que nós evoluímos e ganhamos inteligência, ganhamos conhecimentos intelectuais e também conhecimentos morais,
todos os julgamentos a serem feitos, os juízos a serem feitos pelos atos violentos, ganham conotação muito mais grave, ganham conotação muito diversa, né? Como se vê, se discute o caso, por exemplo, de um crime de assassinato cometido por nós mesmos há várias encarnações anteriores, e o mesmo crime vindo a ocorrer, cometido por nós nessa encarnação, obviamente, o juízo feito por nós mesmos, pela nossa própria consciência muito mais amplificada, certamente é muito mais grave, é muito mais consciente, né? Então, e nada mais justo, né, gente? Nada mais justo do que fosse assim. Deus não poderia fazer o mesmo julgamento de nós, ou sobre nós, ou nos permitir que façamos, já que esse julgamento está impresso em nossa própria consciência. Não seria justo que aquele ser que se encontra naquele momento sem um intelecto minimamente desenvolvido, ele recebesse o mesmo julgamento do que nós, né? Ao passar de tantos tempos, tantas informações trazidas, tantos conhecimentos já desenvolvidos, não poderíamos sermos julgados, ou nos julgarmos, ou nos avaliarmos da mesma forma que avaliaríamos naqueles tempos em que precisávamos usar a força. Bem, seguindo, após a pré-história, então, chegamos à conhecida, denominada Idade Média, né, que a maioria dos historiadores delimitam entre o ano 4000 a.C. a 476 d.C., sendo os limites aí, obviamente, com algumas discordâncias, mas a maioria, os marcos, a invenção da escrita, o homem dominando a escrita, e até o ano de 476, quando ocorre a queda do Império Romano Ocidental. Bem, novamente, somos acompanhados, ou tínhamos a história da violência nos acompanhando, só que agora com uma conotação um pouquinho já diferenciada, né? Eram os tempos em que, com o advento, né, da informação que nos é trazida, de como veio o homem a ter o seu desenvolvimento inicial no planeta Terra, né, com o auxílio primordial dos chamados exilados da capela, né, os seres que viviam num planeta, numa estrela denominada Capela, da constelação de Cocheiro, e que, ao não acompanharem o desenvolvimento daquele planeta, daquele orbe, foram obrigados, por uma questão até de misericórdia divina, foram impedidos de prosseguir reencarnando naquele planeta em que já alcançara um desenvolvimento ao qual eles não haviam atingido moralmente, principalmente, e tiveram como punição, entre aspas, sabemos que a palavra mais acertada não é esta, tiveram como, pela misericórdia divina, o destino de terem as suas próximas encarnações no planeta Terra. Um planeta que naquele momento ainda era formado por seres primitivos, e esses chamados exilados ou degradados da capela, viriam para o seu adiantamento e para trazerem adiantamento a seres que estavam muito aquém do que eles já tinham alcançado. Então, misturando-se, após, obviamente, um grande planejamento, uma grande alteração formulada pelos espíritos que coordenam a vida no cosmos, nós que éramos seres primitivos, né, descendentes dos símios, sofremos alterações biológicas para que pudéssemos vir a desenvolver a esse estado nominal em que estamos hoje. E com a chegada, então, das primeiras encarnações desses exilados da capela, temos a criação do que nos é revelado pela literatura espírita como os chamados quatro grandes povos.
né? Então, esses exilados, esses espíritos que vieram do planeta Capela, ao se reencarnarem, vieram dando origem a 4 povos básicos que formaram a nossa civilização humana, que foram os árias, a civilização do Egito, o povo israelense, o povo de Israel, e as castas da Índia. Essas 4 grandes raças, os 4 grandes povos, assim chamados, vieram e se misturaram àquelas raças que já existiam no planeta Terra, que era a raça negra e a raça amarela, né, que habitavam o que já existia na China, no Japão e a Coreia, aquela região mais oriental. Bem, com o passar do tempo, né, com esse processo já todo iniciado, chegada à Idade Média, temos basicamente o desenvolver das civilizações, onde os povos que tinham maior destaque eram os sumérios, considerado basicamente pela historiologia como a primeira civilização da antiguidade, os egípcios, né, com todo esse marco de informações, né, com desenvolvimento, com traços de religiosidade, traços de conhecimento sobre arquitetura, né. Os persas, um outro povo muito importante e significativo daquela época, os gregos, com todo o desenvolvimento da filosofia, os romanos, também trazendo a questão das artes, da arquitetura, da arte da guerra, né? Os hebreus, fenícios, celtas, etruscos, astecas, maias, incas, mais na região América, né? O que viria a ser chamado de continente americano, e assim como os outros. Então, este era um cenário onde povos começavam, os homens começavam a se juntar, né, a existência dos agrupamentos, do processo de urbanização que teve início também com os sumérios, mas, em todos esses momentos, temos, apesar de já termos evoluído em função em relação ao que éramos quando homens primitivos, mas mesmo assim ainda tínhamos na violência uma grande marca dos nossos dias, das nossas vivências. Neste período, na Idade Média, temos o surgimento de 4 das principais religiões que sobrevivem até hoje, né? O cristianismo, o budismo, o confucionismo e o judaísmo. Todas elas tiveram a sua criação, né, o seu início nesse período. Trazendo uma outra questão, a questão 742 do Livro dos Espíritos, Kardec formulou este questionamento aos espíritos. Que é que impele o homem à guerra? Tendo esta resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. É importante a gente observar o final desta última frase. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo a quem? As guerras? Com humanidade, quando a sente necessária. Então é interessante observar a conotação dada pelo esclarecimento trazido de que a guerra, ela é necessária, a luta é necessária, o não conformismo é necessário, porém, ela não é necessariamente violenta. Essa é a diferença, né? A acomodação, como veremos aqui, a acomodação jamais foi o propósito desse que veio para nos trazer a revelação e a certa orientação. Jesus, em nenhum momento, veio nos dizer que devíamos ser pacíficos no sentido de sermos acomodados, de forma alguma. Pelo contrário, ele só veio porque não
já não era mais possível o caminho escolhido pelos homens. Né? Então, em nenhum momento, a sua vinda tem o sentido, ou toda a sua proposta tem o sentido de mansietude ou passividade no sentido da falta de ação. Nós é que, confusos ainda, impregnados ainda de imperfeições, é que levamos toda essa necessidade de alteração às lutas, aos embates físicos, morais, né? A toda uma questão de direcionamento, de emprego da força, da energia que é necessária, no mau sentido. Mas estamos aprendendo, e a história vem nos mostrando que, mesmo que nos dias atuais ainda tenhamos fatos lamentáveis, a visão que temos que ter é diferente do pessimismo. É o que veremos em seguida. Bom, progredindo, caminhando mais à frente, adentramos a Idade Média, né, entre os séculos V e V e XV, né, onde nós temos como momentos questões fundamentais dessa sociedade nesse período, né, que é o maior período da história, delimitado 10 séculos aproximadamente, né? Nesse período temos marcadamente nas sociedades, principalmente na sociedade europeia, a presença do feudalismo, das cruzadas, né, que sabemos nós, que eram as chamadas guerras santas, né, onde, na verdade, não era basicamente, unicamente uma necessidade de retomada da chamada Terra Santa, né, pelos cristãos. Nesse momento, Jerusalém, Palestina, aquela região tendo sido tomada pelos muçulmanos, né, foram empregadas as chamadas cruzadas com o objetivo de retomar esta região, né, para o cristianismo. Mas é interessante observar que muitos textos nos trazem a informação de que, na verdade, não era simplesmente este o fato, a retomada de uma região dada como santa, mas também, naquele momento, girava a informação nos meios humanos de que o fim estava próximo. O fim da terra, o fim da vida na terra estava próximo. Então, vários cristãos empregavam esta viagem, né, com o objetivo de buscar a salvação, né, de se livrar dos pecados, então, e ir à Terra Santa antes que o mundo tivesse fim. Então, esta era uma característica desse período, onde fazíamos guerra em nome de Deus. Né? Tanto é que as bandeiras, as vestimentas tinham sempre a cruz como um símbolo. Né? Ou seja, a luta santa, a luta em nome de Deus, era o nosso nível de evolução naquela época. Né? E aqui é importante que não percamos tempo com condenações. Era a nossa história tal qual essa é hoje, a nossa. O que nos cabe é buscar alterar os rumos, a velocidade do progresso que temos hoje. O passado está lá. Outro aspecto também, a trilogia chamada Trilogia Negra, foi um período em que muitas guerras, muita fome devido a fenômenos climáticos, foi um período onde há relatos de muitas chuvas, onde houve muitas perdas nos campos agrícolas, e também a questão das chamadas pestes, né? Como sabemos, a peste negra, que trouxe o desencarne de uma massa muito grande de homens naquele período na Europa. Por outro lado, temos neste período, na Idade Média, um avançar significativo das ciências, da filosofia, das artes e da criação das primeiras universidades. Nesse período, foram criadas na Europa as primeiras escolas que hoje chamamos escolas de nível superior. Então, verificamos que o caminhar, o progresso é inevitável. Nós
estamos sempre progredindo, apesar de termos sempre essa característica de conquistando as coisas por meio da violência, né? Ela está sempre nos acompanhando. Seguindo mais, após esse período, entramos na Idade Moderna, do século XV ao século XVIII, né, onde tem como limitação o século XV, o ano de 1453, né, na tomada de Constantinopla, e o século XVIII, o marco final da Idade Moderna, é a Revolução Francesa. Nesse período, temos marcadamente as questões do absolutismo, né, das monarquias, as grandes navegações, também chamada de Era das Descobertas, né, dos descobrimentos, tendo como países líderes naquela época, como Portugal e Espanha, depois, mais à frente, seguidos por outros países, Inglaterra, França, né, Holanda. Temos também nesse período a ocorrência da chamada Reforma Protestante, né? Também o surgimento do Renascimento, né, que foi um momento importante da nossa história também, de transição, e a Revolução Francesa, né, cujos lemas, né, a tríplice base é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, verificamos que, nesse momento, sendo necessário o uso da força para a mudança de uma situação social, né? É inevitável, inquestionável também dizermos que houve, sim, nesse período, onde, após a Revolução, né, a vitória dos rebelados que propuseram a Revolução Francesa, o mundo, né, nós, seres humanos, demos um passo bastante firme rumo à evolução moral, né, como, a partir daí, a maioria dos países começaram a trazer em suas constituições essa base, né, esse tríplice aspecto de liberdade e de direitos humanos, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Inquestionavelmente um avanço moral muito significativo para nós, seres humanos que habitamos esse planeta. Em seguida, chegamos à nossa era, chamada Idade Contemporânea, né, que logo após a Revolução Francesa é considerado o seu início até os nossos dias atuais. Tristemente, né, constatamos que, mesmo após este período de avanços, né, de alcances, de patamares intelectuais e morais cada dia superiores, mas, mesmo assim, ainda utilizamos a violência, né, de forma bastante intensa, como é o caso que verificamos na Primeira Guerra Mundial, naquela imagem superior à esquerda, a Segunda Guerra Mundial, onde, infelizmente, já dominando de forma, tendo tido a possibilidade do domínio de armas mais poderosas, optamos por utilizar esta tecnologia, que em si não é maléfica, mas para usos maléficos, né? Então, a marca da Segunda Guerra Mundial é o homem empregando as chamadas armas de destruição em massa nos seus embates, né? Continuando nos dias atuais, até hoje verificamos em várias regiões, em algumas regiões do planeta, guerras, homens de tribos diferentes, de ideologias diferentes, lutando basicamente em torno de defesas de crenças religiosas distintas, né? Mas trazendo para o nosso dia a dia, e é interessante que a revista O Reformador tem uma reportagem muito bacana, que fala que muito interessante, à medida que evoluímos, mudamos o estilo de vida, devemos também redirecionar as nossas preces, né? Então, devemos, sim, pela manhã, ao fazermos a nossa prece, colocarmos nela, principalmente, que tenhamos paciência no trânsito, que tenhamos paciência no trabalho, porque esses são, hoje, os nossos meios, né, onde desenvolvemos a nossa vida, e onde, nesse cenário, agimos
de forma violenta, né? Então, vimos a intolerância nos estádios de futebol, né, bastante assemelhados aos gladiadores das épocas antigas, homens se enfrentando de forma totalmente irracional, totalmente injustificada, né? E um fenômeno que também, graças a Deus, ganhamos muita atenção, temos hoje nos despertado muito e nos rebelado, no bom sentido, para estas ocorrências, é a questão do que é chamado atualmente de bullying, né? Ou a questão da discriminação por qualquer motivo. Então, se analisarmos isso, verificamos que este fato, particularmente, é uma prova de grande evolução moral. Mesmo que tenhamos ainda no mundo fatos de violências físicas, né? Mesmo constatando isso, também não poderemos deixar de constatar que nossa preocupação já está voltada a um nível bem mais refinado de agressão, que há tempos atrás provavelmente não nos importávamos, fazia parte de um contexto natural. Se a gente analisa a questão da escravidão, não é de se estranhar que nós, naquele momento, agindo na condição de escravos ou de escravagistas, mas aqueles que se rebelavam quanto a esta questão da escravidão eram minoria. À medida que vamos evoluindo em novas reencarnações, esta questão do desenvolvimento moral se expande e a massa maior, a maioria das pessoas, então, começa a ter essa infração, essa violência como uma coisa inadmissível, né? E é um fato, porque se hoje chegarmos para qualquer grupo e perguntarmos, você é a favor da escravidão, certamente teremos que a maioria reprova, né? E não nos esqueçamos, ontem quem a praticava, né, éramos nós. Então, é uma questão de um olhar lógico sobre o aspecto da evolução, né? Então, que bom que chegamos a esta etapa dessa sensibilidade de que a violência se faz de formas muito variadas, e isso aí está o grande problema, né? Porque as guerras não surgem porque um único ser pouco desenvolvido influencia uma massa e daí se faz a guerra, né? A maldade, digamos assim, não vem pronta e é um pacote que se abre e daí a bomba explode. Não. Ela ocorre, tem início em nossas imperfeições, em pequenos atos de violência, né? de desamor ao próximo, e daí esses processos vão se ampliando, e a intolerância chega a um limite em que parte-se para o extremo. E daí tem-se as grandes marcas, que acabam vindo trazer um desenvolvimento. Tanto é que no meio espírita há fortes... há informações que nos foram trazidas que nesse processo de passagem do nosso planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, teve seu início basicamente ao fim da Segunda Grande Guerra Mundial, quando após esse impacto moral, que certamente trouxe bastante marcas aos homens de todas as partes do mundo, que naquele momento habitavam, fez com que, com base numa grande dor, pudéssemos dar um passo à frente, pelo conhecimento de que daquela forma não seria possível, aquela forma não é correta. Não é justo que, por questões quaisquer, tragamos tantas dores para nosso meio. Então, é aquela velha máxima que conhecemos: ou evoluímos pelo amor, ou evoluímos pela dor. Infelizmente, a história nos diz que nós, por várias vezes, temos optado por essa segunda alternativa. Mas, seja como for, estando Deus sempre no comando, o progresso é inevitável. Iremos à frente, sofrendo mais ou menos, né? É inevitável.
Bom, então, vem essa reflexão. Mesmo tendo alcançado significativo desenvolvimento, principalmente no aspecto intelectual, o homem contemporâneo, nós, que cá estamos, ainda padece, devido aos traços marcantes de orgulho e egoísmo, o que lhe caracteriza o estado de evolução moral. Nenhuma violência tem início, senão no próprio ser. E a violência que o próprio ser traz, por falta de esclarecimento, por falta de ampliação de sua consciência sobre o que é verdadeiramente a vida, a primeira violência que ele comete é contra ele mesmo. De que forma? Por exemplo, se rotulando, se autorrotulando. Não é incomum verificarmos pessoas dizendo, eu sou dessa forma e não vou mudar. Está aí uma violência. Se ela se violenta e diz que ela, digamos, eu sou assim, eu sou estourado e não pode pisar no meu pé, porque vários de nós ainda dizemos isso. Estamos nos rotulando basicamente como pessoas violentas, né? Como seres que ainda, nesse caminhar, ainda tem muito daquele traço do homem primitivo que precisava do uso da força para sobreviver. Então, daí surge a violência, né? Eu não posso admitir que pisem no meu pé, então eu também, por uma questão lógica, tenho que admitir que o próximo também age assim. Então está criada a guerra, né? Está criada a guerra. E por que eu não admito que pisem no meu pé? Onde está a essência desta intolerância? Vocês concordam que é basicamente no orgulho? O mal de todos os males, ao qual moralmente ainda estamos impregnados, onde dele se tira que não pise no meu pé, porque eu sou melhor que você. A essência está aí, né? A essência está aí. Não pise no meu pé, porque você não tem o direito. Mas por que não tem o direito? A justificativa, porque eu também não posso lhe agredir? Perfeitamente. Mas quem já tem essa visão não entrará em embate físico, em discussão, né? Porque se eu já alcanço que ele não deveria pisar no meu pé, porque eu também não tenho esse direito, eu já estou no nível diferenciado, né? Não é por aí, então, a questão. Já evoluímos, se pensamos assim. Mas daí também, porque pisamos e não concordamos porque não poderíamos pisar, não podemos partir para a agressão, né? Vamos ver quais são as orientações. Após esse cenário, né, e é perceptível porque é um tema bastante grave, né? É o tema que nos amarra ainda ao nível evolutivo que estamos, não nos traz tanta leveza, né? Isso é perceptível pelas faces de todos. Mas, para aquela injeção de ânimo, vejamos o que nos disse nesse trecho a orientadora, a trabalhadora de Deus, Joana de Ângelis. No livro Vida Feliz, o qual utilizamos aqui para a leitura preparatória de nossas palestras, ela nos fala na mensagem: em toda parte, a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal. Certamente há uma avalanche de loucura ameaçadora. Jamais houve, no entanto, na terra, tanto amor e tanta bondade. Veicula-se mais a calamidade do que a renúncia, o escândalo do que o bom senso. Todavia, há inumeráveis pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a era da felicidade. Une-te a estes heróis anônimos do bem e projeta o homem, ajudando-o a ser livre e ditoso. Então, gente, é hora de aliviar, né? Graças a Deus. Agora, precisamos ter, e o destaque em azul foi proposital, né? Alcançamos, como a música que o seu Geraldo nos trouxe, né?
azul da cor do céu, a ideia, gente, é que não adianta o lamento. Isso é prova de falta de fé, é prova de falta da crença absoluta de que existe um Deus que está sempre no comando. Nada foge ao comando dele. Por mais que nós, seres criados pelo seu amor, ainda optemos pelos caminhos mais complexos para chegar até o fim. Mas vamos chegar, é inevitável. Portanto, o lamento, sentar à beira da estrada e dizer que o mundo está cada dia pior, não é verdade. O mundo está cada dia melhor. Porém, que entendamos que também pela informação que nos é trazida pelos espíritos amigos, devido a esse momento de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde questões de violência serão questões plenamente excessivas, de exceções, desculpem, serão exceções à realidade em que o homem já terá alcançado, temos que ter esta certeza e sabermos como lidar com a violência que certamente existe, como ela mesma diz. Então, devido a esse processo de transição para um mundo onde não serão mais admitidos comportamentos violentos, discriminatórios, que não têm o amor ao próximo como uma base de convivência, muito provavelmente nós estamos passando por um daqueles momentos de grande burburinho, de grande movimentação na vida, no planeta Terra, onde é evidente que pelas informações nos trazidas, não taxativamente de uma data específica, mas de um período, certamente esta é a nossa última encarnação antes deste planeta estar definitivamente num processo de vida de povos que já alcançaram um processo de paz classificado como planeta de regeneração. Então, não é de se espantar que, ao mesmo tempo em que, conforme as informações, pela misericórdia divina, é permitido que vários espíritos venham para que possam passar por essas expiações e provas, para que naquele teste, naquela prova, demonstrarem se estão aptos ou não a prosseguirem nesse planeta regenerado, é normal que seja um momento de grande turbulência. É um momento de grande turbulência. Né? Ao passo, por outro lado, como não poderia ser diferente, devido à justiça infinita de Deus, pela sua inteligência suprema, vários dos irmãos espirituais de bastante desenvolvimento vêm também para esse planeta, para esse trabalho de transição. E é comum verificarmos, né, nos nossos encontros, no ESD, como volta e meia comentamos, é verdade, como as crianças já vêm com um senso totalmente diferenciado de justiça, de paz, né? São esses espíritos permitidos por Deus que venham a nos auxiliar nesse processo de transição. Bem, continuando ainda com Joana de Ângeles, no livro Alerta, no capítulo 26, sobre o título Violência e Jesus, ela nos traz também um texto belíssimo, em que eu peço a permissão de vocês para que a gente faça esse estudo. Ela nos diz: diante da agressividade que te vigia, impiedosa, exerce o equilíbrio, guardando serenidade. Em todos os trâmites da vida, Jesus é o modelo e guia em quem encontramos a diretriz de segurança. Acicatado pela impiedade farisaica, ele preconizou o amor indistinto. Perseguido pela malta irresponsável, ele recomendou o perdão. Instado a aceitar a justiça arbitrária, ele propôs a resignação e a humildade. Antes, porém, em todos os seus passos, vemos sua vida assinalada pela total abnegação, ou seja, desprendimento,
com que estabeleceu na terra o primado do espírito imortal. Quando a fome angustiava a multidão, ele transformou peixes e pães em abundante repasto para todos. Quando defrontou a mulher equivocada, que lhe foi trazida para a lapidação, ele ensinou misericórdia. Insulado na soledade, ou seja, solitário, buscou Deus. Abandonado pelos comensais de seu afeto, volveu a demonstrar fidelidade ao amor. Traído por um amigo, distendeu a sua magnânima como lição de complacência. Magnanimidade como lição de complacência. Nunca Jesus receitou a violência. A violência nos quadros do cristianismo não vige em página alguma. Não encontramos página alguma dentro dos preceitos cristãos onde é preconizada, proposta a violência. Por mais que tenhamos leituras que, à primeira vista, digam o contrário. Quando hoje a terra, em aturdimento, estertora sobre as guantes da agressividade, ou seja, agoniza sob... Guantes eram luvas de ferro que nós usávamos quando usávamos armaduras na Idade Antiga, Idade Média, e da violência que se transforma em lobos ferozes, apavorando os homens. Jesus prossegue o modelo. Não te deixes engalfinhar na luta da arbitrária justiça pelas próprias mãos. Toda violência oculta um ser enfermo, que extrapola da sua dor para a agressão infeliz. Somente o amor em plenitude e a paz em profundidade podem constituir antídotos eficazes para minimizar a força iante que avassala o mundo e expulsar este adversário que se disfarça, o egoísmo. Nenhuma medida existe a curto prazo para deter a onda desencadeada pela invigilância desde há muito. Importante essa frase. Nenhuma medida existe a curto prazo para deter a onda desencadeada pela invigilância que trazemos há várias encarnações. A tarefa que te cumpre realizar é a de educação das gerações moças, pelo exemplo de total dignificação humana sob as bênçãos do Senhor. Pois são estas gerações que virão que nos abrigarão nas próximas que viermos. Os nossos filhos de hoje serão nossos pais amanhã. Então, quando Deus coloca a nossa obrigação e responsabilidade na condução desses seres, se faz por uma lógica muito inquestionável, de que ao fazermos bem ao próximo, ao agirmos com responsabilidade, estamos fazendo esse bem a nós próximos, que seremos amanhã guiados por eles. Nenhuma pena capital pode erradicar a paixão ou tris que vige no homem. O tris quer dizer vingativa. Nenhuma pena capital, nenhuma imposição de pena pode erradicar essa paixão, esse sentimento de vingança que ainda está em nós. A tomada de atitude arbitrária, impor uma penalidade de forma arbitrária, muito mais aguça a insânia do pervertido, enquanto que a solidariedade, destruindo o caldo de cultura criminógena, que fecunda, que enlouquece, é o recurso para diminuir e neutralizar a ação do mal que se espraia pelo mundo. Finalizando, nos diz ainda neste texto, Joana de Ângeles, quem tem Jesus no coração não tomba nas ciladas da impiedade, pois somente lobos caem em armadilhas para lobos. Não te deixes atemorizar pela onda de desespero, armando-te de violência para revidar golpe por golpe. O cristão se arma de paz e de amor para atender a luta que vem sendo desencadeada, concitando a misericórdia e ao perdão, em qualquer conjuntura anárquica e perturbadora da realidade. Sê tu quem ama, quem confia e quem realiza a resistência pacífica, a fim de mudar a paisagem da terra e plantar no coração do homem
o triunfador invencível da cruz. A violência é sempre sem Jesus. Jesus nunca em clima de violência. Então, esta extensa, mas belíssima mensagem, profunda mensagem, nos foi trazida por Joana de Ângeles, nesse livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. O livro se chama Alerta, a mensagem é chamada Violência e Jesus. Bem, seguindo, continuando então nesta visão, né, não mais pessimista, porém de ação, temos esse trecho no livro Caminho, Verdade e Vida, né, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel diz: Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o homem. Em face dessa decisão, foi à cruz e negou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Deixa eu adiantar um pouquinho. Existe uma historinha bastante interessante, que acho que cabe muito bem para nós nesse momento, de que, tomando conhecimento já há bastante tempo, de que a violência não é o nosso caminho, mas de que forma poderemos coexistir com esse meio que muitas vezes é violento. Devemos nos tornar totalmente permissivos, né? Indefinidos em termos de resguardo à própria vida. Essa historinha é bastante interessante e a gente já está encaminhando para finalização. Quanto às tradições populares da Índia, que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente a partir daquela experiência. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas, desde então, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve um engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Então, é uma mensagem bastante esclarecedora sobre o tom que Jesus traz. A passividade é a passividade na boa vontade. Agora, se estamos diante de um mundo onde verificamos que há para conosco a iminência de uma ação maléfica, de uma ação que não está nos propósitos do bem, logicamente que é nossa obrigação, porque temos que defender a nossa cooperação na obra do Senhor.
Obviamente, eu não estou falando aqui que todo mundo, então, vai se armar em casa, porque se vier um irmão que está no caminho errado, que nós temos que agredi-lo e nos defender. É assim, as circunstâncias nós bem sabemos, né? O que a proposta nos traz é que não sejamos passivos ao ponto de aceitar o que sabemos que não é o correto, a injustiça, logicamente que isso é relativo pelo estágio de desenvolvimento que alcançamos, mas sermos, a partir de agora, passivos a tudo que nos surgir. Não é essa a ideia, né? O homem sábio disse para a serpente que ela estava proibida, ela não deveria atacar o homem, os filhos, os seus irmãos, mas não de se prevenir contra aqueles que estavam com interesses do mal, né? Interesses equivocados. Defender a sua integridade, exatamente, Peçanha, obrigado. Bom, diante dessa questão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, intitulado Estranha Moral, existe uma passagem, um item, também com o subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão, atribuído a Jesus Cristo, e onde no esclarecimento trazido pelos Espíritos da codificação, realmente deve ser atribuída a ele. Todavia, com a interpretação muito diversa àquela que temos costumeiramente dado. Jesus disse, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto, vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está nos textos bíblicos, em Mateus, capítulo 20, versículo 34 a 36. E aí, meus irmãos, como é que ficamos diante de uma situação como essa? Quando Jesus diz que veio trazer a espada, separar-nos, né? Eu não vou fazer a leitura, mas também está basicamente o mesmo texto, em São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. O importante é que façamos a leitura, graças a Deus, do esclarecimento que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está no capítulo, daí nos vem a dúvida, né? Como eu penso agora, né? Se eu levo ao pé da letra, se eu interpreto literalmente, quando vem esse esclarecimento iluminado, né? Quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os homens os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vem lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tem pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá reinar triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este e ao outro mundo. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles.
Todos então se porão sob a mesma bandeira, a caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Quando ele faz menção ao Consolador, no próximo item, no Evangelho, o item 17, é findado esse capítulo dizendo: o Espiritismo vai realizar, na época prevista, as promessas de Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas agora de ordem moral, as que terá de sofrer. E próximo lhe está o termo, lhe está o fim. As primeiras lutas duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essa foi a mensagem trazida por Jesus. E para finalizar, deixando essas duas frases da prova no Sermão da Montanha, em que ele fala: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Na interpretação que nos é trazida pelo professor Severino Celestino, que aqui já esteve, né, Rosana, que fala para nós que a verdadeira tradução, que a palavra que hoje traduzimos comumente como bem-aventurados, parte do aramaico Ashrei, que é uma palavra que a tradução mais apropriada seria aquela que está entre parênteses, onde Jesus fala: avante os que são mansos, porque possuirão a terra. Então, se bem-aventurado já é algo importante, que nos diz que somos felizes porque já despertamos, mais importante ainda é se a tradução for utilizada, conforme o professor nos indica, na palavra mais apropriada. Ou seja, vocês são felizes e sigam em frente, avante os que são mansos, porque possuirão a terra, essa terra revitalizada, regenerada. Bem-aventurados, ou avante, os pacíficos, aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Obrigado, desculpe pelo tempo.